E aí, nono ano, bom dia, tudo bem? Então, vamos dar início aí mais uma aulinha nossa aí desse nosso conteúdo de quarto bimestre, tá? Onde a gente vai estar falando sobre as funções químicas. Quando a gente fala sobre função química, nós vamos estar falando sobre, vamos dizer assim, substâncias do nosso cotidiano que podem vir a ser ácidas, podem vir a ser básicas, temos os sais e temos os óxidos, tá? Então, nessas aulinhas aí eu vou mostrando aqui para vocês mais ou menos como acontece, como a gente consegue identificar quando é um ácido, quando é uma base, quando é um sal e quando é um óxido, tá? Então, dentro dessas funções químicas, a gente tem aí, estudando as funções químicas, tá? Aí começa falando assim, uma função química agrupa substâncias que apresentam características comuns e que se comportam de maneira semelhante ao reagirem com substâncias de outras funções químicas. Nós estudaremos 4 funções químicas, que são os ácidos, as bases, os sais e óxidos. Tranquilo? Então nós vamos estar tentando explicar para vocês, ensinar para vocês aí como se identificar essas 4 substâncias, tá? E a primeira que nós vamos estar vendo aí são os ácidos, ok? Que por definição, ácidos são substâncias que quando em solução aquosa liberam o íon positivo H+, tá? Um hidrogênio positivo, como cátion, em um processo chamado ionização, tá? Então, quando você tem esses ácidos aí que em uma solução aquosa no meio da água, eles liberam esse hidrogênio, tá? Esse processo é chamado ionização, tá? Então, a gente já tem um detalhe aqui, a gente já sabe que um ácido, ele tem a presença do hidrogênio ali. E para a gente identificar um ácido, pessoal, basta que nós vejamos que a formulação química comece com hidrogênio, tá? Tu olhou para a fórmula química, beleza, HCl, H2SO4, olhou, a primeira letra dessa formulação química, se a primeira letra dessa formulação química for um hidrogênio, nós estamos de frente com ácido. Por exemplo, nós temos aqui nesse nosso slide, nós temos aqui o HCl no meio aquoso, tá? Passando para o meio aquoso aí, ele libera, na ionização ele está liberando ali o hidrogênio positivo, mas o cloro negativo. Então, se o hidrogênio é o cátion, o cloro é o ânion, ok? E nós temos embaixo ali o H2SO4, tá? Que é no meio líquido, onde ele libera 2 moléculas de hidrogênio, mais SO2, 4, SO2 negativo, 4 positivo aí no meio aquoso, tá? Uma outra grande característica dos ácidos, vamos dizer assim, é o seu gosto azedo. Ele tem a característica de ser azedo. Tá? Então essa é uma outra característica que nós temos. Ok, pessoal? Desculpa aí que dá uns pausezinhos aí que eu ainda estou me acostumando aqui com esse ADV. Tá? Então com isso aí nós temos aqui alguns exemplos desse ácido. Tá? Nós temos aí algumas frutas ácidas. Temos ali o vinagre. Temos ali como exemplo também a bateria de carro, onde você tem a substância que tem dentro dela. São substâncias ácidas. Tá? Com isso nós temos também as bases, tá? Então a gente já viu ali, moçada, para a gente identificar um ácido, basta que ele comece com hidrogênio, tá? As bases, Arrhenius definiu as bases como uma substância química que em solução aquosa, tá vendo que todos eles são dissolvidos em água, liberam os íons hidróxidos OH+, que são chamados de hidroxila, tá? E esse hidróxido é o que sempre que dá nome à base, hidróxido de cálcio, hidróxido de ferro, hidróxido disso, hidróxido daquilo, tá? E é uma característica das bases apresentarem um gosto amargo, tá? Então, quando você tenta colocar na boca, ele é amargo, e adstringente. O que é aquele adstringente? Aquele negócio parecido cica, tá? Quem já comeu aí, vamos dizer, aí, banana verde e caqui, ele tem aquela característica, quando ele não está no ponto dele, quando você bota na língua, ele parece que ele murcha a língua. Isso é ser adstringente, tá? Então nós temos aqui, ó, como exemplo, o NaOH, tá? E o MgOH. Reparem que os ácidos, eles começam com hidrogênio. E uma base, ela tem como grande característica terminar com esse OH, que é a hidroxila. Tá vendo aqui, ó? NaOH, olha o OH no final. MgOH, olha o OH no final, tá? Então é uma grande característica. Aqui você leva para o meio aquoso, você pode-se dizer aí que elas se quebram, vamos dizer assim, em nitrogênio e OH, que é a hidroxila, tá bom? Então isso é uma característica da gente poder ver aí as bases também. Show de bola, tá?
Um outro aqui, nós temos como exemplo aí disso aí, nós temos aí a soda cáustica, de substâncias que são básicas aí, tá? Aquele limpa-forno, o cal, aquele cal que é feito aí, às vezes até para fazer cimento, às vezes para botar em paredes, para usar como pintura. Tranquilo? Então essas são algumas aí das substâncias que nós temos como básica. Tá? E a gente consegue saber se uma substância é ácida ou básica através da sua escala de pH. Tá? Então essa escala de pH pode-se dizer que é vamos dizer assim, uma estrutura que a gente tem que mede se quando você usa certas características, ela diz para você se essa substância é ácida ou se essa substância é básica. Tá? Aí fala assim, a maneira mais simples de verificarmos a acidez de soluções é utilizando indicadores de ácido-base, tá? Que apresentam diferentes colorações de acordo com a acidez ou a basicidade ou a alcalinidade dessa substância. E geralmente essa escala de pH ela varia de 0 a 14, e o meio daquilo ali, o 7, é considerado umas soluções neutras, ou seja, ela não tem a característica de ácido e ela não tem a característica de base, tá? São consideradas substâncias neutras, tá? Então nós temos aqui, ó, um exemplo dessa escala de pH, onde nós temos ali, ó, do 0 ao 6, tá? Os ácidos, o 7 é o neutro, a água potável, tá? E do 8 ao 14, os básicos ali, os alcalinos, tá? E nós temos ali como ácido a bateria, ácido estomacal, ácido clorídrico, limão, vinagre, tomate, café, leite, tá? Tudo substâncias aí ácidas. E básica nós temos aí o nosso sangue, bicarbonato de sódio, antiácido estomacal, aquele sal de fruta aí que a gente toma, o eno, né? Até porque se o estômago, o meio dele é ácido, então se ele ficar ácido demais, você tem que jogar um troço alcalino ali básico para ele regular essa acidez estomacal. Tá? Solução de amônia, alguns sabões, alvejantes e desentupidor líquido. Tá? Então essa aí pode-se dizer que essa é a escala de pH, onde a gente vê se uma substância é ácida ou básica. Com isso tem alguns papeizinhos, algumas fitinhas aí que você coloca, que elas falam para você se essa substância vem a ser ácida ou vem a ser básica, tá? Que tem algumas, tem até uns nomezinhos específicos aqui. Vamos ver aqui, que são os indicadores de pH, tá? Indicador de pH, aí a gente tem o papel de tornassol, tá? Que você bota aí na substância, dependendo se a substância for ácida ou básica, ela mostra uma dessas cores que estão aparecendo aí para vocês aí nesse slide, tá bom? Com isso nós temos os sais, pode ser definido como um composto iônico formado por pelo menos um cátion diferente de hidrogênio e pelo menos um ânion diferente de OH ou da hidroxila. O que o camarada está dizendo aqui para a gente aqui? Lembra que para a gente identificar um ácido ele precisa começar com H, com hidrogênio, e para a gente identificar uma base ela precisa terminar com a hidroxila, que é o OH? O sal não, o sal ele nem começa com hidrogênio e nem finaliza com OH, ou seja, ele tem todos os outros elementos. Por exemplo, aqui nós temos o NaCl, que é o sal de cozinha, né? Que é o ácido, que é o sal de cozinha que a gente usa na cozinha. Temos o CSBr, temos o AgNO e temos o MgSO4, tá? Então todos esses aqui são substâncias, são sais, todos eles formam os sais. Tá? Repare que não começa nem com hidrogênio e no final nós não temos o OH, tá? Aí nós temos aí, ó, o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Temos ali o antiácido, que é fermento para bolos, talcos, desodorante e extintores de espuma, que é o bicarbonato de sódio, que é o NaHCO3. Tá? Temos aqui o carbonato de cálcio, tá? Que forma aí o mármore, o cálcio, o calcário. Casca de ovos é formada por essa substância, um tipo de sal. E o gesso e o giz, que é o CaSO, que é chamado de sulfato de cálcio. Tá, pessoal? Estou chegando perto assim porque está bem pequenininho ali a imagem. Beleza, pessoal? De boa isso aí, né? E por último aí nós temos os óxidos, que podem ser definidos como um composto binário, onde um deles sempre será o oxigênio. Então olha só, não começa com H, não termina com OH, tá? E você vai ter sempre dois elementos. O que é um composto binário? Ele vai sempre ser formado por dois elementos. Por exemplo, cálcio, o carbono e o oxigênio, o nitrogênio e o oxigênio.
tá? Então o cara fala aqui, ó, pode ser definido como um composto binário, ou seja, dois elementos químicos, onde um deles sempre será oxigênio, tá? Então para você ter um óxido, para uma coisa oxidar, ela sempre vai ter que ter a presença do oxigênio. Exemplo aí de substâncias que oxidam, nós temos aí a ferrugem, né, no ferro, tá? Aí tem esses exemplos aqui. E esses óxidos, pode-se dizer assim que esses óxidos, eles podem ser classificados como óxido-ácidos, quando reagem com água e formam ácidos, tá? Então nós temos aqui, ó, o óxido, que é o CO2, mais a água, reagindo, tá? Formando ali o ácido carbônico. Olha ali, como o óxido com a água formam um ácido. Tá? E os óxidos básicos, que reagem com água e formam base. Então nós temos ali o óxido, tá? Que é o CaO, mais o H2O, que é a água, formando a base. Olha lá, no de cima a gente formou um ácido, por quê? Porque começou com hidrogênio. No final a gente sabe que formou uma base, por quê? Porque finalizou com o OH, com a hidroxila. Beleza, moçada? É um exemplo que nós temos aí desse óxido, nós temos aí uma corrente enferrujada, tá? E onde pode ser aplicado, onde nós temos as aplicações, vamos dizer assim, desses óxidos, ou de todas as outras estruturas, tá? Ó, a base nós temos aí aplicações das bases nos ácido clorídrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido carbônico, ácido acético, tá? Base, hidróxido de sódio, olha o nome, hidróxido de magnésio, hidróxido de cálcio, hidróxido de alumínio, hidróxido de amônia. Os sais, nitrato de potássio é um sal, hipoclorito de sódio, sulfato de cálcio, carbonato de cálcio, fluorato de sódio. Tá? E os óxidos, óxido de cálcio, óxido de manganês, óxido de alumínio, óxido de ferro e óxido de estanho. Beleza, pessoal? Então esse foi esse nosso conteúdo aí, tá? Semana que vem a gente vai finalizar esse nosso conteúdo de quarto bimestre com surgimento e evolução dos seres vivos, beleza? Espero que tenham entendido, respondam os exercícios. Tchau, grande abraço.